Bom dia. Segunda João, capítulo 1. Segunda carta de João, capítulo 1. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Olha para você ver uma coisa, pessoas criaram um monte de nomes, né? Pomposos, né? Não, eu sou bispos, eu sou apóstolos, e segundo eles, os apóstolos são superiores, acho que depois o bispo, olha essas confusão. E que depois vem pastores, e que depois é presbítero e tudo mais. Mas presbítero, na Bíblia, é a mesma coisa que pastor. Pastor, bispo, presbíteros. Os três quer dizer somente uma coisa: supervisor de igreja, supervisor de congregação. É o pastor. Então, não existe essa definição, biblicamente falando, que presbítero é inferior. Presbítero é inferior ao pastor. O bispo é superior ao pastor. Apóstolo é superior. Não existe nada disso. Quem existe são pastores. Somente isso. Aí existem os ajudantes do pastor, que são os diáconos, que cuidam ali, ajuda na administração. Então, olha para você ver uma coisa, que o apóstolo João, ele não fazia questão de se levantar com título pomposo, mas somente dizer, falou, olha, eu sou presbítero, eu sou pastor. Ele se levantava como pastor. Olha bem, então ele começa essa carta, o pastor, a senhora eleita, ou seja, a igreja, mandando a carta para a igreja, que é a senhora eleita, e a seus filhos, a quem amo na verdade. E ele fala, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos que conhecem a verdade ama o cristão. Se eu conheço Jesus, eu amo aqueles que são cristãos. Aqueles que, igual eu, procuram agradar a Cristo. Procura viver em Cristo. Versículo 2 continua assim. Ele falou que conhece a verdade, por causa da verdade, por causa de Jesus, que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Jesus que está conosco e permanecerá conosco para sempre. Aí vem o cumprimento cristão. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Pastor, qual que é o cumprimento certo? É graça e paz? Está correto.
é a paz do Senhor Jesus, está correto. Porque todo mundo fala que para a paz do Senhor Jesus, que muito fala assim, é os assembleianos. Já os batistas falam mais graça e paz. Eu, particularmente, salvo as pessoas com a paz do Senhor Jesus. Por que eu faço isso? Porque Jesus me ensinou assim na Bíblia. Ele me ensinou até que quando eu for a uma casa, quando eu chegar na casa, eu devo saudar a casa com a paz do Senhor Jesus. Se naquela casa tiver a paz, ela, se for pessoa de paz, a paz do Senhor Jesus estará lá. Se não, voltará para mim. Aí, muito bem. Agora, no versículo 4, ele diz assim: alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Olha, eu me alegro muito com essa expressão sobremaneira. Ele está dizendo da seguinte forma: eu me alegro muito por ter encontrado alguns dos teus filhos, por ter encontrado alguns membros da igreja, alguns frequentadores aí desta congregação, que eles caminham na verdade. Se você olhar na Bíblia sua, sempre quando está se referindo à verdade, está com V maiúsculo. Isso quer dizer que está falando de Jesus. Então está dizendo assim, que encontrando algumas pessoas, está caminhando na verdade, está seguindo Jesus, está vivendo em Jesus. Porque nós temos a obrigação de caminhar em Jesus. Por que caminhar? Porque Jesus é o caminho. É o único caminho. E ele deixa claro, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu busco a salvação, se eu busco a paz, eu vou caminhar em Jesus. Viver em obediência aos seus preceitos. Aquele que ama é aquele que guarda os mandamentos. Aquele que obedece aos seus preceitos. Esses são que amam. Eu amo o Senhor, então eu pratico a palavra dele. Eu vivo a palavra dele. É isso que é necessário fazer. É isso que é preciso fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que trilhar esse caminho, o caminho da verdade, para você poder ter vida. Então ele está falando aqui, ó, caminhando, encontrando, sabendo alguns, né? Estão caminhando na verdade, estão vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, estão trilhando este caminho. Da mesma forma, nós, quando eu me deparo com algumas pessoas que estão vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, eu me alegro muitíssimo. Alegro muitíssimo, eu fico extremamente feliz com isso. Já em contrapartida, quando eu encontro pessoas que não respeitam o Evangelho, que não praticam o Evangelho, eu fico triste, eu fico chateado. Aí tem os caminhos segundo o mandamento que recebemos do Pai. O mandamento nós recebemos de Deus Pai. Versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha, igreja, estou escrevendo agora para vocês, não é um mandamento novo que eu estou trazendo, não. Nada disso. É simplesmente estou enfatizando
Aquele mandamento que nós recebemos desde o início, desde o princípio. Qual que é o mandamento? Que nós amemos. Primeiro, amar a Deus, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração. E depois o próximo como a nós mesmos. Muito bem, nós entendemos, nós já vimos, o próprio João fala com nós lemos sobre isso, que amar é nós viver a tua palavra, é praticar o teu evangelho. Então, se eu pratico o evangelho, se eu amo a Deus, eu obedeço. E essa obediência faz com que eu amo o meu semelhante. Eu amo o meu semelhante com amor de Deus, não o que eles falam por aí que é amor. Não com esse amor terreno, carnal, mas eu amo com o amor de Deus, com o amor divino, desejando que o meu próximo seja salvo assim como eu quero ser salvo. Minha preocupação não é só com meus familiares, não, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, não. É com todos. Com todos. Então, que diz assim, são desde que nós amemos uns aos outros. E como que eu amo o outro? Eu desejo que ele seja salvo, como eu disse agora há pouco. Não passando a mão na cabeça, não alisando, não concordando com isso, com aquilo, mas exigindo, sim, santidade, santificação. Isso é amor. E versículo 6 fala, e este é o mandamento do amor. Qual que é o mandamento do amor? Que andemos em obediência às suas ordenanças. Mandamento do amor, que é Deus, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Temos que obedecer. Essa história de falar que eu amo o Senhor, que chora, que faz isto, faz aquilo, mas não o ama, não obedece, não ama. Amar é praticar. Amar é viver o evangelho. Amar é ser o evangelho. As pessoas têm que aprender a ler em nós o evangelho. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Por isso, quando fala que nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, que nós temos que fazer diferença, que nós temos que levar conhecimento, é sério. Muito sério. Muito bem, nós lemos hoje a segunda carta de João, capítulo 1. Nós lemos até o versículo 6. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade dele, nós daremos continuidade a partir do versículo 7. Possivelmente devemos concluir, porque só são 13 capítulos, então só falta 6 capítulos. Né? E todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, vamos.